quando nós falamos de Cristo como Deus, nós consequentemente vamos ter que falar da Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é a revelação que a Bíblia nos dá que o nosso Deus, apesar de ser um Deus, ele contém três pessoas dentro dessa divindade. Dentro desse Deus, nós temos três pessoas que são distintas, que são diferentes e que ambas são eternas, que ambas são Deus. Né? Essas são todas são Deus. Né? Essa é o ensino da Trindade. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoa a tua igreja nessa noite, Senhor, dando-nos o conhecimento da tua palavra. Instrui-nos, Senhor, na verdade, para que a tua verdade possa criar raiz em nosso ser, e possa germinar, e brotar, e crescer, e gerar frutos para a vida eterna. Frutos para a justiça, para a verdade e para a retidão. Isso é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Então, quando nós falamos da divindade de Jesus, é inevitável que nós também falemos da Trindade, né? Pois ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta Jesus como Deus, ela também faz distinção entre Cristo e Deus. A Trindade é uma das doutrinas primordiais do cristianismo. É o que define o cristianismo entre outras religiões. Do ponto de vista do cristianismo, tem umas seitas por aí. De vez em quando eles te param na rua, de vez em quando eles batem a sua porta. De cara, eles nunca vão dizer que eles não creem no mesmo Deus que você. Eles nunca vão dizer para você, eles nunca abrem o jogo dizendo que o que eles creem é diferente do que o cristianismo ensina. Eles deixam isso bem lá para o futuro. Quando eles já tiverem apresentado para você todo o seu sistema doutrinário. Depois que eles tiverem já levado a sua mente cativa. Né? Eles nunca entram de sola dizendo que o Deus deles não é o mesmo Deus da Bíblia. Porque qualquer ensinamento diferente desse apresentado pela Bíblia não é a revelação de Deus. Você concorda comigo? Não é? Inclusive, no trabalho, uma vez a gente teve um debate que tinha um rapaz lá que era da Síria, ele é muçulmano, né? E ele falando que Alá é Deus, Alá é o mesmo Deus. Né? Daí até o meu amigo falou assim, ele é o pai de Jesus Cristo? Não, então ele não é o mesmo Deus. Então ele não é o mesmo Deus. Né? E quando qualquer outro ensinamento vem contrário desse que a Bíblia nos passa, então nós não estamos falando do mesmo Deus. Foi por isso que eu mencionei que a doutrina da Trindade é o que define o cristianismo, o que faz diferença entre todas as outras seitas por aí, as outras religiões. Alá não é o mesmo Yahweh, não é o Deus de Israel, não é o Deus do cristianismo. Por quê? Porque ele não é o Pai de Jesus Cristo. Ele não é um Deus trino. O Deus das testemunhas de Jeová não é o mesmo Deus. O Deus dos Mormons não é o mesmo Deus. Porque esse Deus, o Deus que a Bíblia ensina, é um Deus trino. Amém? Há, porém, um ponto difícil a respeito da doutrina da Trindade. Talvez seja o que dificulte as pessoas talvez entender. Talvez seja o que crie tanto mal entendimento. Mas é claro, como eu disse no começo, os problemas que há em
que as pessoas têm para acreditar em Deus não é somente falta de informação. O problema é outro também. Né? A Bíblia também nos ensina que o inimigo cegou o entendimento das pessoas para que elas não conhecessem a Deus, para que elas não conhecessem a grandeza, a glória, a misericórdia de Deus. Então o problema também é espiritual. É por isso que nós temos tantos ensinamentos contrários sendo pregados e anunciados aí. Existia no tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos, existe hoje. E ainda vai existir enquanto continuar essa batalha entre o bem e o mal. Entre a revelação de Deus e o reino do inimigo. Penso que a razão desse problema todo está no fato de que Deus não revela a Trindade completamente e claramente desde o começo. Quando a gente estuda a Bíblia, você vai perceber isso, que a revelação de Deus ela é progressiva. Ela vai se desdobrando através da Bíblia. Né? Você não encontra, por exemplo, como esse texto que nós lemos aqui, do Novo Testamento, que menciona claramente as 3 pessoas da Trindade. Mas você não encontra esse ensino tão claro, tão direto no Antigo Testamento. É disso que eu estou falando quando a Bíblia não ensina claramente essa doutrina no começo. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4. Abra sua Bíblia lá. Eu queria, na verdade, ler esse texto, já ia me esquecendo. Eu queria ler nessa outra versão. Essa tradução aqui é a chamada Bíblia de Jerusalém. Eu queria ler nessa tradução. Lê para mim aí, na sua Bíblia, depois eu vou ler na outra versão. Capítulo 6, versículo 4. A Luz está com a voz meio batida hoje, né? Não sei o que ela leu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é? Não é isso que diz aí? Eu vou ler na outra Bíblia. Essa Bíblia aqui, a tradução que nós temos, que a irmã Lúcia leu, que é João Ferreira de Almeida, onde a palavra, onde o nome de Deus aparece, ela foi traduzida como Senhor. Né? Mas nessa tradução é um pouquinho diferente. Eu vou ler para vocês. Ouve, ó Israel, Yahweh, nosso Deus, é o único Yahweh. Ou seja, essa palavra é onde vem do original hebraico e é onde apareceu o nome de Deus. Né? Então, o que Deus estava revelando ao povo dele nesse texto? Ouçam, o seu Deus é o único Deus. É o único Senhor. Né? Então nós entendemos que no começo da revelação de Deus aos homens, a única coisa que Deus faz é enfatizar que só existe um Deus, na verdade. A única coisa que Deus faz é isso. Enfatizar que só existe um Deus. E nós podemos entender por que Deus fez isso. Né? Por que Ele não entrou de cara já falando para Israel que Deus era um Deus trino? Né? Por que Ele não revelou a Israel a Trindade desde o começo? Nós entendemos por quê. Quando o povo de Israel saiu do Egito e se dirigiu a Canaã, que era a terra prometida,
Quem é que estava na terra de Canaã? Quem eram os povos que estavam na terra de Canaã? Eram povos pagãos, né? Eram povos que adoravam outros deuses. Eram povos que tinham muitos deuses. Por que isso aconteceu? Desde a criação, depois do pecado, depois que o homem se afastou de Deus e continuou se afastando de Deus, através dos tempos, a revelação de Deus foi se perdendo, porque o homem foi se afastando de Deus. Então o homem criou para si outros deuses e adorou muitas coisas, não é? Debaixo do céu. É o que Paulo fala lá na carta aos Romanos, que os homens fizeram deuses entre a criação e adoraram a criatura mais do que o Criador. Não é? Então essa era a condição daqueles povos que estavam ali em Canaã. Eles adoravam muitas coisas e tinham muitos deuses. O que você acha que iria acontecer se Deus entrasse com a revelação da Trindade para o povo de Israel naquela época? Lembre-se que o povo de Israel também estava disperso, estava saindo do Egito, que também era um povo que tinha muitos deuses. O que você acha que ia acontecer se Deus revelasse a doutrina, o ensinamento da Trindade para o povo de Israel naquela época? Provavelmente a doutrina iria se corromper, como aconteceu em alguns momentos na história da igreja. O que aconteceu? Por que é tão difícil para nós entendermos a Trindade? Porque nós estamos falando de um Deus que tem 3 pessoas distintas. A probabilidade de se tornarem 3 deuses, seria muito grande. Né? A doutrina iria se corromper com os ensinamentos dos outros povos, e logo, ao invés de um Deus só, apareceriam 3 deuses. Então foi por isso que Deus não se revelou como um Deus trino desde o começo. Mas ele enfatizou o quê? A única coisa que Israel precisava saber e podia saber naquele momento. Que Deus, o Deus deles, era um só. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. Na criação o homem veio a conhecer a Deus, mas por causa do pecado o homem veio a se afastar do verdadeiro Deus. Através dos tempos, fazendo para si deuses e adorando muitas coisas. Deus então teve que trazer o homem de volta ao conhecimento de um único e verdadeiro Deus. E à medida que o tempo passou, Deus foi acrescentando a essa revelação. Já que estamos falando sobre revelação de Deus, precisamos entender uma coisa muito importante sobre a revelação de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Pode o homem conhecer a Deus por si próprio? Pode o homem conhecer a Deus por si próprio? Você acha que hoje nós conheceríamos a Deus da maneira que nós conhecemos se Ele não houvesse se revelado a nós? Não. Nós não poderíamos conhecer a Deus. A única razão pela qual nós conhecemos a Deus da maneira que nós conhecemos é porque Ele se revelou a nós. Paulo, lá na carta aos Romanos, diz o seguinte, que tudo o que de Deus se pode conhecer, os seus atributos eternos, se entendem e claramente se vê pelas coisas que foram criadas. Mas o que Paulo estava falando? Paulo estava falando da realidade da existência de um Deus que é todo-poderoso e que é real. É disso que Paulo está falando.